Continuando com o alternador do bug, a primeira coisa que eu fiz foi limpar essa parte de contato do estator e essa parte aqui que vai fazer os negativos. O positivo você não precisa limpar muito essa parte de contato aqui, porque ele já é isolado, mas você pode sim limpar. O alternador foi limpo da melhor forma possível. Esse papel que tem aqui, ele fica numa área de rebaixo. Só observar que tem uma parte que é rebaixada. E esse papel aqui, ele fica nessa parte aqui, para evitar contato, porque se encostar vai dar um curto. Tanto que já tem até a marca dos fios. Então, se você tirar esse papel, você vai ter que colocar um outro aí para evitar contato. Agora eu vou colocar o estator junto com a placa de diodo. Com o estator no lugar, eu preciso fazer alguns testes. Eu tenho aqui uma ponta conectada na carcaça. Se eu encostar, vai ter contato. Eu venho nesse parafuso aqui e eu tenho contato. Nesse outro aqui eu tenho contato. Nesse aqui eu tenho contato. E nesse aqui também. Aqui eu tenho contato. Mas na placa aqui eu não posso ter. Se eu tiver um contato da carcaça na placa de diodo, eu tenho um curto em algum lugar. Então aqui não pode apitar de forma nenhuma. Aqui pode, porque está conectado no parafuso, que é um parafuso negativo. Então nesse caso aqui eu vou me referir à massa como negativa. Mas ele é um massa, ou seja, ele pega todo o contato do alternador. Então neste caso aqui, se eu coloco aqui, vai ter contato. Se eu coloco aqui, vai ter contato. Só que observe que esses aqui eles estão isolados, parafuso, e ali não. Porque são diodos positivos e negativos. Positivos do lado de cá, negativos do lado de lá. Então, se eu encosto aqui, eu tenho contato. Se eu encosto aqui, eu já começo a não ter. Como os fixadores eles estão interligados, então sim, eu tenho contato. Mas é igual, por exemplo, aqui, ele já não apita. Então é interessante testar isso aqui por dois motivos. Uma, para você ter certeza que está tendo o contato, já que o estator, a parte de trás dele, é negativa junto com aqui. Apertou bem os 4 parafusos, está na posição. Tomou cuidado desse fio aqui não ficar espremido e esses daqui ficarem na parte do papel. Está na hora de colocar o rotor. Na hora de prensar o rolamento, cuidado para não amassar ele aqui. E ele tem que girar livrinho. Esse rolamento, ele é o 62022Z. Esse é o que vem aqui na frente. Se no alternador que você estiver fazendo não tiver essa arruelinha, você tem que arrumar um jeito de colocar ela. Na verdade, ela é uma mola. Esse mancal é só você empurrar ele com jeitinho e apertando com a mão que ele entra. Não precisa bater, não precisa fazer ajuste aqui. É só empurrar que ele vai encaixar.
ele entra mais ou menos frouxo. Isso aí é normal. Não vai querer colocar cola e algum ajuste aí que não vai dar certo. Ele entra normal e depois é que é feito o aperto. Então aí é só você empurrar ele para o lugar. Aqui eu limpei para ter uma boa área de contato com essa parte aqui, que é daqui que vai surgir a corrente para poder o alternador funcionar. Aqui tinha ferrugem e eu limpei da melhor forma possível. Colocou os parafusos e apertou um pouquinho cada um deles, ele vai para o lugar. Mas ele ainda não vai rodar 100% porque não tem o mancal. Agora vem a parte do mancal. Antes disso, eu vou colocar o regulador, porque eu quero que essa chapinha aqui fique bem conectada. Quando aperto os parafusos, às vezes acontece dessa chapinha não ficar tão na posição. Então a gente tem que convencer ela a ficar certinho. Agora ela já ficou mais paralela. Então está perfeito. Depois disso, com o multímetro, coloca ele na carcaça e nessa latinha. Porque uma vez eu tive um problema nisso aqui, que eu não sei o que acontecia aqui, que ele, dependendo da forma que você apertava o parafuso, a luz ficava acesa. Dependendo do jeito que você apertava o parafuso, a luz apagava lá da bateria. Pode ser um problema no componente, como pode ser um mau contato na chapinha em relação ao corpo do alternador. Feito isso, neste caso já testei, está ok, você continua com a montagem. Montou a chapinha no lugar, está feito a montagem do mancal traseiro. Agora é só conectar ele e colocar os parafusos. Aqui no mancal tem esse chanfro, que normalmente vai uma arruela desse tipo aqui. Neste caso, o que tem é um espaçador que vai aqui, para então o rolamento encostar aqui nele. Que é essa parte aqui dentro que vai ter o encosto. Você vai ter essa arruela que vai encostar no chanfro e depois vem o rolamento que vai encostar no espaçador. Para você não deixar isso aqui frouxo. Então é assim que funciona. Essas pecinhas aqui normalmente tem medida e na hora que você está fazendo você tem que analisar isso aí para depois não ficar folgado os rolamentos. Depois que você colocou o calço e o rolamento, você tem que ter aqui um pouquinho para fora. Ah, e que medida que tem que ficar para fora? Não sei. Isso aí vai do seu alternador, vai do comprimento do rotor e etc. Apertou tudo, você tem que ter aqui uma beiradinha aqui. E o porquê? Porque essa peça aqui, que é uma flange que vai no ventilador, ela tem que encostar aqui no espaçador, que o espaçador vai encostar no rolamento, no centro do rolamento, vai encostar no outro espaçador e quando você apertar essa porca grandona aqui, tudo vai ficar fixo e aí então você vai ter o perfeito ajuste do alternador na parte de mancal traseiro. No mancal dianteiro vai seguir a mesma ideia, você tem que ter um espaço aqui, porque o rolamento está lá dentro.
E essa peça aqui, que é um espaçador, ela tem que empurrar o rolamento contra o outro espaçador que está lá dentro para prender o rolamento igual um sanduíche. E agora sim eu consigo colocar a chaveta e a polia. Porque se a polia ficar encostada aqui, nesse chanfro, o rolamento fica frouxo. E aí ele vai trabalhar errado. Por isso que esse espaçador ele tem que ficar para fora. Pouca coisa, mas ele tem que ficar para fora para o perfeito aperto. A hora que você apertar tudo aqui, os rolamentos estarão presos como se fosse um sanduíche. Por isso que essa pecinha aqui ela é crucial, que fica um pouquinho para fora. E ela também não pode ficar presa aqui nesse chanfro. Ela tem que entrar lá dentro e prender no rolamento. Esse aqui é o pulo do gato do ajuste do alternador. Não adianta você fazer todas as outras coisas e esquecer desse detalhe aqui, porque você pode se dar mal. Agora sim, quando eu colocar a ventoinha, as latas e apertar isso aqui com essa porca, o que vai acontecer? Eu vou pressionar o rolamento. Quando eu colocar aqui a correia e todos os aparatos aqui, eu vou pressionar o rolamento do mancal no eixo do rotor. Então o que vai acontecer? Então o mancal aqui e esse outro mancal ele não vai sofrer pressão nenhuma a não ser o centro do rolamento. Se eu apertar tudo e travar, porque provavelmente tem algum calço prendendo a borda do rolamento, que aí é um problema. Mas fora isso daí ele tem que rodar livre. Então a montagem aqui ela vai terminar, neste caso, com esse parafusinho que eu uso para fazer o terra ou o aterramento, o cabo massa do alternador. Tem pessoas que não usam, mas eu uso. Então nesse caso aqui, tirando os rolamentos que a gente trocou e o regulador de voltagem junto com o porta-escova, que agora é esse modelinho aqui, 2 em 1, não pode sobrar peças. Porém, se a gente tirou daqui 2 parafusos, então vai sobrar 2 parafusos na bancada. Esses daqui estão aqui e eu tenho um espaço bem considerável aqui na polia do alternador. Tem uns que é mais perto, tem uns que é mais longe. E tudo isso demanda na questão dos ajustes que eu já havia mencionado. Depois disso aí, o alternador está pronto para ser usado e rodando livre. Uma outra coisa que pode acontecer é o seguinte: você pode ter calços diferentes e vai dar medidas diferentes. Então por isso que você tem que observar isso aí na desmontagem, na remontagem e testando as peças. Esse aqui é um alternador de 55 amperes. Por isso que esse estator dele é um pouco mais grosso. Tem um estator que é mais fino e ele é de 35 amperes. Então essa aqui foi uma revisão básica do alternador do Fusca. Fusca, Kombi, Brasília, tudo igual. Lembrando que uns vai ficar mais, outros vai ficar menos, mas o importante é que você consiga apertar os rolamentos corretamente. Agora esse alternador ele vai ter aqui as latas, que o original não tinha. Colocaram aqui uma lata do dínamo e a gente vai colocar a correta do alternador. Para você que não quer esse tipo de polia e quer colocar uma polia do tipo única, parecida com a do dínamo, daquela sem regulagem ou Poly V, você pode colocar que não vai ter problema.
ou você pode manter a original, que é essa daí. Que na verdade essa aqui é uma paralela. O que você não pode deixar de ter é a lata traseira, que essa sim, ela é mais importante do que a lata dianteira. Uma vez que o alternador ele é mais eficiente do que o dínamo, porém ele roda menos, aqui o ventilador é maior. Em relação ao dínamo e o alternador, eu fico com o alternador, que é bem melhor e muito mais eficiente, apesar de que tem pessoas que gostam do dínamo, mas não é o meu caso. E do proprietário do bug também, ele pediu para tirar e colocar alternador, porque é melhor. Para você que acha que alternador carrega a bateria, você está enganado. O alternador ele não carrega a bateria. Quem carrega a bateria é o carregador de bateria que você liga na tomada. Então muitas pessoas deixam o carro parado 3 meses, dá uma ignição, deixa 10 minutos achando que vai repor o que gastou na primeira ignição. Se deu 3, ele acha que com 10 minutos vai repor o que ele gastou em 3 partidas. Não é assim que funciona. Se vocês quiserem um detalhado sobre como funciona o alternador, eu posso fazer um vídeo somente sobre isso. Mas tem alguns mitos também nessa peça aqui. Ela não carrega a bateria. O senso comum diz que sim. Na realidade, não. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.